Olá, o Câmara Repórter de hoje vai contar a história do poder do Parlamento brasileiro, desde a sua criação, durante o Império, até os dias de hoje. Nesse documentário produzido pela TV Câmara, você vai conhecer um pouco do Legislativo Federal, um poder que nasce a serviço da monarquia brasileira, mas que com o passar do tempo ganha força suficiente para destituir 2 presidentes da República por meio do impeachment. Sim, 61 senadores. A dor indizível da tortura. Em Alagoas, ele me visitava. Imperador que dissolve o parlamento. Parlamento que destitui o presidente. Não foram poucos os casos de confronto entre executivo e legislativo ao longo da nossa história. O último deles aconteceu aqui, neste plenário, e terminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Está aberta a sessão. Foram mais de 53 horas de discussão. A votação durou 6 horas. O motivo do afastamento? Crime de responsabilidade fiscal. Mas não foi apenas esse motivo. As relações da presidente com o parlamento, desde o início do seu segundo mandato, estavam abaladas. Obrigado. Está encerrada a sessão. O parlamento é o poder mais frágil de todos e o mais forte. Quando ele assume as suas prerrogativas, não há poder como o do legislativo. Ele tem dificuldade extrema no dia a dia, porque a sua vulnerabilidade vem da sua composição heterogênea. Mas, em dados momentos, circunstâncias produzem a unidade do parlamento. Aí é uma força imbatível. Quantos momentos importantes, quantas gerações testemunharam a força e o poder do parlamento brasileiro. Essa história começa aqui no Rio de Janeiro. Não exatamente aqui neste palácio onde viveu Dom Pedro e nasceu Dom Pedro II e também a princesa Isabel. Mas esse pátio aqui representa e simboliza bem a origem do parlamento. Aqui, os constituintes da primeira Constituição Republicana Brasileira se reuniam nesse espaço aqui havia as poltronas onde eles se sentavam, para escrever a nossa primeira Constituição republicana, tudo cercado por esse palácio imperial. A afronta, a vingança ou a ironia do destino? Para entender o motivo, a gente tem de voltar ao período da independência, quando Dom Pedro assume o comando do Brasil e cria o parlamento. Deputados brasileiros são eleitos para redigir a primeira Constituição do Brasil. Mas o imperador não fica satisfeito com o que lê e dissolve a Constituinte. Ele não queria dividir o poder com o Legislativo e o Judiciário. E manda alguns de seus ministros e políticos redigirem a primeira Constituição brasileira.
Além dos 3 poderes, cria mais um, o poder moderador, que numa tradução política quer dizer: o parlamento vota o que quiser, mas o imperador é quem decide se vai virar lei. A forma de governo vigente era a monarquia, mas o sistema de governo funcionava com o presidencialismo. E aí havia 3 poderes e mais o poder moderador, o parlamento. Como é que isso funcionava? Na realidade, nada é o que está sendo de imediato. Tudo na vida, na história e nas instituições políticas tem um lastro, tem uma origem. A monarquia brasileira, ela nasce do absolutismo português. É bom lembrar que Dom Pedro I era neto de Dona Maria, filha de Dom João VI, e essa família tem a tradição absolutista muito arraigada. Um parlamento tutelado, mas que com o passar dos anos foi ganhando força a ponto de confrontar e conseguir a renúncia do imperador. Seu filho, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade. Alguém teria que assumir até a sua emancipação. Época conhecida como o período das regências, quando membros do parlamento eram escolhidos para exercer o papel hoje parecido com o de um primeiro-ministro. Dom Pedro I renuncia em 1831. Esse aqui é um momento importante, que ele renuncia em 1881, de acordo com a Constituição, é nomeada uma regência tríplice. Mas aí dá um fato interessante, é nomeada a regência tríplice, e depois, com um ato adicional, acabaram com a regência tríplice e ficou a regência una. Esse período da regência, sem a figura do imperador, ele é um período de alta instabilidade social. Muitas revoltas eclodem do Grão-Pará ao Rio Grande do Sul, que são revoltas com componente popular muito grande, rebeliões populares. Feijó foi eleito primeiro regente por uma eleição geral no país. Já era um ensaio republicano que o Feijó queria. Mas aí houve reação. E essa reação, então, coloca no poder como o regente Araújo Lima, Marquês de Olinda. Então, já vai se gestando ali uma ideia que existe até hoje no Brasil, que é meio do sebastianismo, da figura central para encarnar e personificar a autoridade, o poder, e chega-se ao ápice de se aprovar também no parlamento a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Com a maioridade antecipada, Dom Pedro II assume o império aos 14 anos de idade e, entre as primeiras medidas, resolve dissolver o parlamento, o que voltaria a fazer outras 10 vezes. O Brasil experimentou o parlamentarismo por 42 anos. E aí começa, então, a fase da vida brasileira durante o Império, que vai, digamos assim, sem nenhuma revolução, de 45 até 89. O Brasil não teve uma revolução. Enquanto que todos os países da América do Sul tinham várias revoluções, aqui não teve nenhuma. O que havia era isso, era realmente uma técnica parlamentarista que Dom Pedro, como exercendo o poder moderador, ele utilizou no Brasil. Então, hora ele chamava um liberal para ser o primeiro-ministro, um presidente do Conselho de Ministros, outra hora chamava um conservador, de acordo com a opinião pública e com as crises políticas. Então, era um parlamentarismo para inglês ver. Para inglês e a Europa verem, e para as elites aqui se arranjarem no poder de maneira conciliada a partir do impulso do rei café. Tanto que nos anos 50 do século XIX, nós temos até o Gabinete da Conciliação, que abrigava liberais e conservadores, chefiado por um nome que é conciliador na sua própria denominação, Honório Hermeto Carneiro Leão. Carneiro e Leão só pastam juntos quando as elites estão bem entendidas e acertadas. Aconteceu isso no Brasil. O parlamentarismo às avessas. Mesmo assim, o parlamento soube resistir e se fortalecer, a ponto de, mais uma vez, pressionar pela renúncia do imperador
e pelo fim da monarquia e do parlamentarismo no Brasil. Basicamente trabalham com duas ideias, e algumas delas entrando até no setor conservador: o abolicionismo e a república. O Manifesto Republicano é dos anos 70, então, do século XIX. Então ele já traz essas ideias novas de um novo regime até. Só que sempre numa perspectiva que é marcante na nossa história, de transição conciliada. A República foi proclamada aqui perto dessa praça, que se chamava Campo de Santana. Nasceu de um golpe político-militar sem derramamento de sangue. O imperador foi expulso do Brasil e o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a presidência sem qualquer tipo de resistência. A imagem dos soldados com as espadas erguidas representa o que os historiadores chamam de a República da Espada. Por ter sido a República um movimento de cúpula, lideranças militares sem participação popular, não houve uma significativa mudança no processo político. Trocou-se a figura do imperador pela figura do presidente da República, mas os mecanismos de constituição do poder não se alteraram profundamente. Mas aí duas correntes dentro dos republicanos surgiram. Um grupo queria que a República do Brasil imitasse a República Francesa e nós fôssemos então parlamentarismo com a República. E um outro grupo poderoso, liderado por Rui Barbosa, queria que não, que nós fizéssemos a República no modelo norte-americano, que era do presidencialismo. Essa tese foi vitoriosa. 2 anos depois, o Brasil tem sua primeira Constituição republicana, fim do poder moderador. O parlamento passa a ter mais autonomia e poder, inclusive o de reeleger o presidente Deodoro. As eleições gerais viriam 4 anos depois. As relações entre o poder executivo e o legislativo passaram por momentos turbulentos. Se por um lado o parlamento buscava mais autonomia e diminuir os poderes do presidente, este, por sua vez, lutava para diminuir ou pelo menos não dar amplos poderes ao parlamento. A hostilidade chegou a ponto de o Marechal Deodoro decretar o estado de sítio e dissolver o parlamento em 1891. Durou pouco. Deodoro renunciou 20 dias depois. Seu vice, Floriano Peixoto, assume e termina o mandato. E pela primeira vez, os brasileiros vão às urnas para escolher um presidente. A espada dá lugar ao café com leite. As oligarquias de São Paulo e Minas, que dominavam o parlamento na época, se alternam na presidência do Brasil por mais de 30 anos. A política dos governadores foi decisiva para manter as boas relações entre deputados, senadores e os presidentes eleitos. Os partidos republicanos dos estados elegiam a maioria dos deputados e senadores, e os governadores é que dominavam os partidos em seus estados. A Câmara era a elite do país, estava na Câmara, porque eram todos praticamente nomeados pelos governadores, que convocavam pessoas de alto valor para vir para o parlamento e defender os seus respectivos estados e seus interesses. Os partidos eram todos, na velha república oligárquica do café com leite, regionais. Era o Partido Republicano Paulista, Mineiro, do Ceará e tal. Quer dizer, a ideia central de uma república vertical continuava. Bom para Minas Gerais e São Paulo, mas quando chegaria a vez de outros estados? A oportunidade de mudança surgiu. São Paulo fura a fila da política do café com leite e, com o apoio de 17 estados, consegue eleger o paulista Júlio Prestes para a presidência. Mas ele não assume. Um golpe civil-militar articulado por mineiros e gaúchos, conhecido como Revolução de 30, eleva Getúlio Vargas à presidência do Brasil. Sai a política liberal para dar voz à política social. Mas o parlamento sofre mais um revés. Getúlio Vargas dissolve o Congresso Nacional por 3 anos e convoca novas eleições.
institui o sufrágio direto, secreto e universal, o direito de voto aos 18 anos e o direito de as mulheres votarem e serem votadas. A Constituição de 1934 é promulgada, a segunda da República. O cenário político da época era bastante conturbado dentro e fora do parlamento. Esquerda e direita tomavam as ruas. Integralistas e comunistas disputavam corações e mentes da população. Getúlio Vargas trama um golpe contra o parlamento para aplacar os conflitos. O Plano Cohen. O Plano Cohen tem tudo a ver com esse espaço lindo onde nós estamos aqui, o Palácio do Catete. Foi um documento falso em que haveria indícios da existência de um complô comunista para tomar o poder no Brasil. Com base nesse documento, Getúlio decretou o estado de sítio que abriria espaço para o Estado Novo. Deputada, será que a senhora podia fazer uma análise do contexto em que tudo aquilo aconteceu naquele momento? Eu faço uma análise relacionando o crescimento do fascismo no mundo e a realidade brasileira. O Plano Cohen, que foi uma farsa, né? Foi uma montagem feita com os integralistas, que são uma expressão também do fascismo no Brasil, Mourão Filho, Plínio Salgado, que era uma associação integralista brasileira, que estabelece um plano e dão aos comunistas, né, o comando de um plano que seria um plano de derrubada de governo, quer dizer, colocam na mão dos comunistas o comando da instabilidade e da destruição do Brasil. Mas era tudo falso. Era uma fake news, para usar uma linguagem de hoje. Fake news da época, né? Tem início o Estado Novo, centralizador e autoritário. O presidente Getúlio Vargas impõe uma nova Constituição ao país em novembro de 1937, a terceira da República. Fecha o parlamento e proíbe novas eleições no país. A Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora e todas as organizações partidárias são fechadas. Durante 8 anos, Getúlio Vargas assume sua face totalitária. O parlamento só volta a ter voz ao final da Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio é pressionado a renunciar. Novas eleições são marcadas e a democracia renasce em 1946. Nessa eleição teve uma competição, começou uma competição eleitoral que não existia nem no período da Primeira República. Então eu acho que o sistema mais competitivo foi criado nesse período. E o parlamento foi instituído para fazer a Constituição. Quando se instala em 46 a Constituinte, aí houve um movimento parlamentarista forte sob a liderança de Raul Pila. Para quem é parlamentarista, era um projeto de muita qualidade. E há um detalhe interessante, aqui no Rio Grande, a Constituinte de 47 aprovou o parlamentarismo para o Rio Grande do Sul. Mas o Supremo considerou conflitante com a Constituição Federal. A ideia parlamentarista vem, mas não com força suficiente para ser aprovada. O deputado gaúcho Raul Pila apresenta a proposta aqui, ela não avança nas comissões, sequer foi apreciada pelo plenário. Pela segunda vez, um general é eleito presidente da República em votação direta. Os partidos voltam a atuar e o parlamento retoma seus trabalhos. Um período de quase 20 anos de liberdade política e de pluripartidarismo. Mas havia exceções. Uma das primeiras medidas do governo Dutra foi cassar o registro do Partido Comunista, que foi feito em 47. Então, teve um pluralismo, mas já restritivo, o que não impediu que você tivesse um período competitivo importante para as eleições, tanto para deputado como para presidente. Então, foi uma república que funcionou quase que o tempo todo com uma aliança do PSD e do PTB, mas com a participação não partidária, mas com pessoas da UDN. Então você tinha governos de coalizões amplas, em que o Congresso tinha um papel muito importante. O
partido fez uma grande bancada em 46, com João Amazonas, com Maurício Grabois, com todo mundo. Fez 10% da votação nacional e isso foi fundamental, né? E o partido teve uma expressão incrível naquele momento, né? Sendo que Dutra entra em maio de 47, caça o partido, porque aí foi o início da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, com o início da Guerra Fria, de novo a questão internacional valendo no Brasil. E aí caça o registro do partido com apoio do Tribunal Superior Eleitoral novamente, né? Caça o registro do partido em maio de 47 e a bancada comunista em 48. Então, quer dizer, é uma oscilação onde nós, os comunistas, somos sempre o termômetro de quando o Brasil é democrático e quando ele perde a sua democracia. As relações entre parlamento e os presidentes que se sucederam não foram sempre harmônicas. O general Dutra teve apoio para governar. Getúlio Vargas, que retornou ao poder 4 anos depois, dessa vez pelas urnas, enfrentou forte oposição. Denúncias de corrupção e pressões políticas do parlamento, imprensa e exército resultaram no suicídio de Vargas. Seu vice, Café Filho, ainda tentou impedir a posse do próximo presidente eleito, Juscelino Kubitschek, por meio de um golpe. Mas o general Lott, que representava a ala legalista do exército, atuou para garantir a posse de JK. Câmara e Senado votaram pelo impedimento de Carlos Luiz, presidente da Câmara, e de Café Filho, os primeiros impeachments de nossa história republicana. Quando se falou em impedimento, que a Câmara e o Senado afastaram o presidente interino Carlos Luiz, não foi o impeachment. Não teve denúncia, rito, direito de defesa. Aliás, se não estou enganado, a votação da Câmara em 55 foi no mesmo dia da apresentação da proposta de afastamento do presidente da República. Então, isso não é um rito processual. JK soube conviver e negociar com o parlamento. Jânio Quadros tentou enfrentar e renunciou. Numa estratégia de ou eles ou eu, a opção eles venceu. A renúncia de Jânio foi aceita pelos parlamentares. Quando Jânio renuncia, o medo do trabalhismo, do reformismo, do chamado populismo voltar ao poder, não tinha mais Getúlio, mas tinha seu herdeiro direto e dileto, João Goulart, vice-presidente da República. É curioso que naquela época você podia eleger presidente de um partido e vice de outro, não precisavam compor a mesma chapa. Mas o problema maior ainda estava por vir. Seu vice, João Goulart, em viagem à China, não poderia assumir. Para solucionar o impasse, surge a ideia de adotar o parlamentarismo no Brasil. E um comunicado à nação dos chefes militares é lido no parlamento dizendo o seguinte: olha, em nome da segurança nacional, era a época da Guerra Fria, né, um mundo bipolar, nós entendemos que é preciso a solução parlamentarista, sem o que o presidente João Goulart não vai entrar em território nacional. Tancredo teve um papel decisivo, tanto na proposta como na aceitação do Jânio. O Câmara Repórter vai fazer uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta já já.